Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o tema que eu vou trazer aqui é sobre o que eu tive que estudar, o que eu fiz para adquirir todo esse conhecimento de investimento e que se eu estivesse começando eu recomendaria para todo mundo, porque para mim valeu muito a pena fazer esse caminho. Então a ideia aqui do vídeo é trazer o que aconteceu lá no começo, que me fez querer estudar isso, eu acho que é o mais importante, que é onde eu vou contar primeiro aqui, e depois trazer quais foram os canais, livros, tudo que eu fiz ali que me ajudaram a chegar até aqui. Antes de a gente seguir, se você puder curtir esse vídeo e se inscrever no canal, me ajuda demais. E para quem não me conhece, antes da gente conhecer o vídeo, eu invisto há 9 anos, trabalho como CLT há 10 anos no mercado de tecnologia, então eu criei esse canal aqui para ajudar as pessoas com dicas de carreira, dicas de educação financeira, que é algo que eu gosto muito de fazer e falar sobre, e é algo que eu acredito que eu consigo contribuir para ajudar mais pessoas a terem sucesso financeiro em suas carreiras. Beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma história do que aconteceu comigo lá em 2017, que foi quando eu comecei a investir. Eu comecei a trabalhar como CLT mesmo, antes eu era estagiário, em junho de 2017. E aí, quando chegou julho de 2017, foi quando eu recebi o meu olerite, a primeira vez, né, que eu recebi um contra-cheque ali sendo CLT. Nessa época, o contra-cheque vinha até como papel, se eu não me engano, assim, tinha que abrir igual carta lá na empresa. Chegava assim, o pessoal deixando na sua mesa. E aí, o que aconteceu? Eu abri esse olerite e aí eu vi, né? Meu salário na época ele era de 3.800, veio 3.200. E aí tinha lá na época o desconto de imposto de renda e veio o desconto do INSS. E quando eu vi esse desconto do INSS, ele era de R$ 420. Então eu vou colocar aqui já, ele era R$ 420. Quando eu olhei isso, eu falei, nossa, eu tô com 24 anos, eu já não estava gostando muito do que eu estava fazendo, já sabia que eu não queria ficar ali na área que eu estava, não porque eu não gostava da empresa. Eu sabia que eu ia demorar muito para crescer na carreira, inclusive quando eu cheguei para trabalhar, eu lembro que eu conversei com meu chefe, que era gente boa pra caramba e tal, é que o ponto não é falar mal da empresa novamente, só para deixar claro. Mas o meu chefe foi muito transparente comigo na época e falou assim, olha, você vai demorar uns 5 anos aqui para ter muita propriedade do que a área faz, para você ficar muito experiente. E eu pensei, nossa, eu vou demorar 5 anos para chegar num lugar que eu queria chegar muito antes. E a empresa que eu estava era de crescimento mais lento, então eu sabia que ele estava falando a verdade, ele não estava mentindo. No entanto, que eu fiquei lá um ano, não recebi nenhuma promoção, nenhum mérito, nem nada. E qual que é o ponto aqui? Na hora que ele me falou essas palavras e eu recebi meu olerite e vi como era a situação financeira das pessoas que trabalhavam ao meu redor, que estavam ali há 20 anos, na hora acendeu um alerta. Eu falei, cara, eu não posso ficar fazendo o que essas pessoas fizeram porque eu vou ser extremamente infeliz. Eu tô com 24 anos, eu preciso acordar agora. E aí nisso, quando eu vi o desconto do INSS, eu falei, putz, para eu poder aposentar pelo INSS, eu tenho 41 anos até lá, né? Que é quando eu faria 65 pelas regras. E aí eu peguei, na hora assim, na hora que eu recebi, eu lembro que eu peguei, comecei a entrar nessa paranoia de tipo assim, uns pensamentos muito ruins, assim, isso não foi bom, foi bem ruim na hora. E aí eu abri no site uma calculadora e eu fiz a seguinte conta, eu coloquei, pô, R$ 420, que foi meu desconto no INSS, se eu não estou enganado, que é 11% ali do seu salário. Aí eu coloquei um período de 41 anos e coloquei uma taxa de juros, eu não sei se foi 8% ou 10%, eu vou colocar 10%. E aí eu vi isso daqui acontecer. Cara, era inimaginável para mim que eu poderia ser milionário. Eu falei assim, eu consigo ser milionário um dia. Porque ninguém da minha família, eu já contei isso em alguns vídeos, ninguém nunca conversou comigo isso abertamente, quanto que você precisa investir, aonde você vai investir, então eu tive que descobrir isso tudo sozinho. E foi isso aqui que aconteceu. Eu falei, nossa, se eu colocar o dinheiro em alguma coisa, dá para eu juntar 1 milhão. Eu posso ser um milionário um dia, pode demorar, mas tem como. Eu consigo juntar 420 por mês a mais, porque eu ganhava 3.800, conseguia fazer sobrar ali uns R$ 700. Então dá para fazer. Então é só aprender como investir. E aí na hora que eu vi isso aqui e vi quanto que o INSS me pagava, porque o INSS me pagava, na época o teto dele, era 5.600, 5.800, não era nem R$ 6.000 em 2017. Daí eu fiz a conta e falei, se eu vou ganhar R$ 6.000, 10% aqui desse dinheiro é R$ 25.000. Na hora eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa ali, aprender a investir para conseguir fazer essa grana render, para quando eu chegar nos 65 anos, eu estar milionário. E aí, a partir disso, várias coisas foram mudando, né? Porque eu comecei a fazer um monte de coisa diferente, né? O primeiro pensamento foi esse, para ser milionário. Só que aí eu conheci essa calculadora,
Aí eu comecei a pensar, não, e se eu aportasse, eu tenho 40, eu coloquei 41 anos, né? E se eu aportasse R$ 2.000? Nossa, 12 milhões, 10 milhões é um dinheiro muito grande. Então se eu começar a ganhar mais dinheiro para aportar R$ 2.000, vai ser fenomenal. E se eu aportasse R$ 5.000? E eu comecei a entrar nessa brincadeira aqui de usar a calculadora. E aí foi nisso que eu falei, bom, beleza, eu preciso traçar um plano e fazer tudo que eu possa. No momento eu não sei onde investir, não sei o que fazer, eu preciso começar agora. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a ir atrás de livros, canais que pudessem me ajudar a aportar e melhorar ali o meu relacionamento com o dinheiro. Mas nenhum desses canais, uma coisa que eu tinha muita dificuldade é fazer a grana extra. E aí no final eu vou conversar um pouco sobre isso, porque isso é extremamente importante. Beleza? Mas isso aqui foi a história e todo o contexto que deu gatilho para eu falar das coisas que eu vou falar agora. Bom, a primeira coisa que eu fiz, né, e o que me deu vontade de fazer e aprender mais foi procurar livros para ler. E aí eu já falei de alguns desses livros, mas eu vou continuar recomendando eles, e eu já vi, agora está na moda falar mal deles. E eu acho isso um desserviço, porque o brasileiro já quase não lê, e esses livros são fáceis de ler. Novamente, eles não são os melhores, mas eles são muito bons. E eu vou dar um bônus aqui que eu vou colocar um sétimo livro aqui. Mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele é excelente. Foi o primeiro livro que eu li e ele assim destrava a mente demais, porque ele começa a falar sobre ativos. Isso aqui é extremamente importante. E ele fala muito também sobre mentalidade ali, que na casa dele não tinha um vizinho dele que fazia isso. Então, é um negócio que pode mudar a sua vida, igual os Segredos da Mente Milionária. Ele vai falar a mesma coisa. Cara, você não tem que falar mal dos ricos, você tem que entender como a mente deles funcionam, o que eles fazem, para você conseguir entender e encaixar nesse meio e, inclusive, traçar suas metas. Foi aqui com esse livro aqui, se eu não me engano, que eu tracei minha meta lá de quando eu li ele bem rápido no começo, que eu fiz minha meta de 1 a 10 anos ter R$ 1 milhão. Que eu recomendo todos vocês terem, inclusive. Então é algo que eu faria também. O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele vai reforçar ali a importância. Tem duas coisas que é muito importantes aqui. Só investir no que você conhece e sempre juntar pelo menos 10% do seu salário. Mais Esperto que o Diabo também é um livro muito legal de ler assim. O começo dele é meio chato, mas logo quando você entra na conversa ali que começa o personagem falar com o diabo e muito da parte comportamental, porque algumas pessoas enriquecem, por que outras não, por que o mundo está de um jeito. Enfim, ele tem uma pegada ali muito legal, é uma leitura fácil de ler, que vai destravar também desbloqueio mental ali sobre dinheiro, sobre patrimônio, é bem interessante. E uma outra também que eu gostei de ler na época foi do Napoleão Hill também, que foi o Quem Pensa Enriquece. É bem legal também. E então eu vou colocar mais outra aqui, porque esse Quem Pensa Enriquece seria um extra aqui, o que eu estava pensando era outro. E aí os outros dois que eu acho legal também de se ler é A Marca da Vitória, que conta a história da Nike. Cara, esse livro é muito bom. É um dos livros mais legais que eu já li de empreendedorismo, porque é o próprio dono da Nike que escreveu o livro. Então ele conta com muitos detalhes como que foi a fundação, a criação, quando ele começou do zero. Então a Nike é uma marca muito grande hoje, mas assim, eles começaram muito pequenininhos. Então isso aqui vai te dar um gás para a parte de bônus que eu vou falar lá no final. Esse sexto livro aqui, Sonho Grande, que a escritora é a Cristiane Correia, conta a história dos fundadores da Ambev. É muito legal. Eles eram donos de banco, né, nos anos 60, se eu não me engano, e aí depois mostra a trajetória deles, né, de comprando Americanas, comprando Ambev e todo o sistema ali que eles são donos hoje. É bem legal esse livro. E o outro livro que eu acho que é bom e mais moderno é o Psicologia Financeira. Ele é bem legal também, que vai te ensinar ali a lidar com dinheiro, patrimônio, tá nessa seara aqui desses primeiros livros. Então assim, isso aqui mandatório, vai virar a chave para quem está querendo juntar dinheiro e aprender sobre o mercado financeiro. E não tem como você fazer isso se você não ler assim. Eu acho que você vai deixar muito conhecimento para trás e vai criar ali uma disciplina da leitura, e a leitura traz outros benefícios ali na sua vida e no seu mundo, que você começa a ter mais repertório na hora que você vai conversar com pessoas, principalmente pessoas importantes, quando você tem a oportunidade. E aí isso faz a diferença e fez para mim também. Bom, e aí o segundo ponto é canais e podcasts. O que eu assistia muito? Assim, eu assistia vários aqui, tá? Mas eu não quis colocar todos, porque já mudou bastante o perfil. Então eu vou colocar como se eu estivesse começando hoje, o que eu indico para vocês? Cara, dois canais que
que eu mais assisto hoje é o Baster e o Breno Nogueira. O Baster, ele é antigo, mas ele é muito bom. Ele é um canal mais direto ao ponto e vai te contar ali muito sobre a psicologia do dinheiro, que é muito simples quanto, cara, você tem que economizar, você tem que segurar os ânimos e só aportar no que você conhece e não escutar o mercado, mas ele é um reforço diário ali para você não fazer besteira com o dinheiro. Eu diria que é isso, ele é um cara muito sensato que evita você fazer besteira com seu dinheiro e sempre vai falar ali para você investir em coisas que você conhece. O Breno Nogueira é um cara que eu tenho, ele surgiu mais recentemente e eu recomendo ele porque ele vai ensinar muitas pessoas que têm problema em lidar com dinheiro e têm dificuldade de economizar. Então, esse cara aqui, ele é bom caso você tenha muita dificuldade em entender ali como lidar com organização e gestão do patrimônio para fazer sobrar. Então, recomendo bastante. E aí vem outros dois aqui que são mais antigos. Eles, na verdade, são mais modernos que o Baster, né? Mas eles são da época ali de quando eu comecei. Então, o Gustavo Cerbasi, ele continua sendo muito bom. Ele tem uma pegada ali mais de gestão e orçamento familiar. Vai te mostrar o que ele faz, o que ele indica, como que você planeja a sua vida ali para você também não sofrer. Ele sempre vende isso muito bem, né? Cara, é importante economizar, mas é importante você planejar para viver também. Eu, atualmente, eu acho que você tem que economizar a todo custo máximo que você puder, porque foi o que funcionou para mim. Mas ele tem uma pegada legal, assim, e ele é inteligente, o jeito dele falar também, então é bem bacana. E o quarto, que eu acho extremamente inteligente, é o Bruno Perini. E ele é bom porque ele traz muita notícia de mercado também, ele leu muitos livros, então ele é bom para você saber um pouco sobre investimento, ver a trajetória dele, o que ele fez, mas ele traz muito, de forma muito clara, lúcida ali, pontos do mercado e como o mercado está se comportando, e eu gosto bastante de acompanhar ele. Inclusive, o podcast que eu mais assisto hoje é o dele, assim. Não assisto tanto mais, mas sempre quando tem algum convidado ou algum tema ali que eu gosto, sempre olho com bons olhos, porque o Bruno, ele é um cara que faz perguntas inteligentes, faz provocações inteligentes aos convidados. Então, é um estilo ali que eu gosto bastante. E aí eu recomendaria também. Então é isso. Assim, tem outros, tá? Tem vários aqui. Deve ter pelo menos mais uns 10 aqui que dá pra indicar facilmente. Mas acho que nesses aqui vai acabar quando você se inscrever, vai acabar aparecendo outros ali. Bom, e aí trazendo mais duas coisas aqui, que uma é o que eu fiz certo desde o começo, que eu recomendo, e a outra o que eu fiz de errado ali, que não valeu a pena. Então, eu fui atrás de livros, fez toda a diferença. Eu fui atrás de canais, então duas coisas que eu já comentei. Eu não tive medo de errar, então eu comprei ações, comprei fundo imobiliário, comprei Bitcoin, eu comprei com pouco dinheiro, claro, mas eu fui. Eu não fiquei parado com medo de errar, e eu sei que tem muita gente que tem medo de errar, não tira o dinheiro da poupança. Então, como eu estava muito novo, com 24 anos, eu não pensava isso. Eu tinha certeza que minha vida estava só começando ali. O quarto que eu falei no começo ali, quando eu estava falando do INSS e tudo mais, é fazer um plano de longo prazo. Fez muita diferença para mim, porque eu fiquei extremamente motivado, e foi isso aqui que foi um grande diferencial. E lá em 2017 eu comecei a organizar o meu gasto, mas eu fazia de uma forma muito simples. E aí em 2018 eu estruturei isso e aí ficou fenomenal. Aí eu estruturei basicamente em duas coisas, né? Igual eu comentei em outros vídeos ali. Eu tenho uma planilha de gasto, eu tenho uma planilha geral, aí tem uma aba que é de gastos e eu tenho uma aba que é do planejamento financeiro, que é tudo que eu estou acompanhando meus investimentos, minhas metas do ano, minhas metas em 10 anos. Então eu fico usando aqui essas duas abas para registrar esses acontecimentos. E aí eu faço uma para cada ano. Aí ano que vem vai ter as de 2027 e assim sucessivamente. Para mim é algo que funciona muito e eu recomendo demais, porque à medida que você vai colocando seus gastos lá e vai passando o mês, por exemplo, você já sabe quanto você vai receber se você é CLT. Você vai receber lá, vamos supor, R$ 10.000. E aí você vai computando seus gastos, vai computando. E se você tem uma meta de 40%, por exemplo, você vai computando, vai chegar uma hora que o dinheiro vai diminuindo na planilha. E aí você tem que manter lá os R$ 4.000 pelo menos. Então você vai debitando automático, na hora que estiver chegando perto aqui, vai chegando mais no final do mês, você vai segurando os gastos. Então eu uso muito isso para ter noção para onde está indo meu dinheiro todo dia. E o que eu anoto? Eu anoto tudo. Se eu tomo uma Coca-Cola que é 3,50 a lata, ela vai lá para a planilha. Pô, não vou anotar uma bala de 10 centavos, não é isso, mas assim, coisas que eu compro ali, pode ser uma coca, alguma coisa na rua, uma coxinha, uma empada, por exemplo, tem que ir para essa planilha, porque no final do mês você vai saber.
se você está mais próximo aqui dos 40% ou mais longe, e entender para onde está indo seu dinheiro. Porque uma coisa é ser um gasto esporádico no dia, outra coisa é gastos ao longo de vários anos. E aí você consegue montar um arsenal de dados ali seu muito bacana. Para mim hoje é muito legal, porque como eu tenho dados desde 2017, eu consigo ver várias coisas e trazer até vídeos aqui para o canal, que se eu não tivesse eu não ia conseguir, porque eu tenho muito material, né? Se eu não tivesse material, eu teria pouca coisa para falar aqui para vocês. Então, basicamente é isso. Bom, e o que eu faria diferente? Eu acho que isso é algo novo que eu nunca comentei. O primeiro ponto aqui foi que eu, apesar de eu não ter tido medo de errar, eu aportei em ações e ETF antes da hora. Eu comprei um ETF lá que foi muito ruim, foi o Alaska Black, e eu aportei nele na época, eu lembro, em 2019, R$ 4.000. E desde então ele nunca mais voltou para R$ 4.000. Ou seja, se passaram muitos anos, né, 7 anos, e eu só perdi, ele não corrigiu nem pela inflação, que foi de quase 30%. Então isso aqui já deveria estar mais de R$ 5.000. Enfim, é cagada. Hoje eu jamais teria feito, teria colocado ali na minha renda fixa. Então, assim, já puxando aqui para o segundo ponto, para mim, eu deveria ter ficado em renda fixa até os 500 mil. Tem um ponto ali que eu vou mostrar mais para frente, que eu teria ganhado muito mais dinheiro. Isso aqui também, ó, investir no que eu não conhecia, fez total diferença, porque eu comprei ETF que não fazia sentido, e eu cheguei a investir na época numa empresa para tentar criar uma sociedade que deu errado. E na época eu gastei uma grana que não impactou, mas certamente me teria colocado na frente ali alguns meses. Então, sempre que aparecer alguém com oportunidade, cara, pode na hora parecer que é uma boa oportunidade, mas se você não conhece esse mercado, não vale a pena, porque deixar o dinheiro parado às vezes é muito melhor. Uma outra coisa também, eu demorei a trocar de emprego no começo, apesar de eu ter falado que eu fiquei só um ano lá naquela área e tal, mas eu fiquei na mesma empresa. E aí ter ficado na mesma empresa me deixou mais 2, 3 anos em uma área, né? Que eu fiquei de 2018 até 2021. Então foi mais 3 anos ali, onde eu estava ganhando experiência, não foi de todo ruim, mas se eu tivesse me movimentado mais rápido para tentar ir para talvez morar em São Paulo capital, alguma coisa, eu estaria mais rápido. Eu teria ganhado uns 3 anos aqui que eu fiquei tentando aprender alguma coisa e eu acho que não valeu a pena. Na verdade, valeu a pena porque em 2019 eu montei uma empresa e eu ganhei uma grana com essa empresa até 2023. Então, se eu não tivesse ido para cá, para essa área, eu tenho certeza absoluta que eu não teria montado essa empresa, porque eu conheci o meu sócio quando eu vim para essa área aqui na época. Então, isso não teria acontecido. E aí a gente vem para o último ponto aqui, que eu não me forcei a gerar renda extra nos períodos que eu fiquei parado. Então, já trazendo aqui o ponto que eu ia falar que ia ser de bônus, isso aqui é extremamente importante. Desde quando eu comecei a investir, eu estava sempre tentando gerar renda extra. Então, em 2017, eu fiquei tentando montar ali um sistema. Tipo, eu era desenvolvedor, né? Tentei criar um sistema ali para me ajudar a ganhar alguma coisa, só que não deu certo. E aí em 2018 eu troquei de área e tal, deixei o projeto meio parado, e aí em 2019 eu montei a empresa e fui até 2023. 2024 e 2023, depois que eu vendi essa empresa, eu não montei mais nada, até tentei, tive algumas ideias, mas nunca foi para frente. Aí ano passado eu tentei montar alguma coisa relacionada ao mercado de saúde, e aí agora eu estou tentando montar o canal aqui, que é algo que eu gosto de verdade de fazer. Então assim, eu deveria ter me forçado mais rápido ali, logo que eu vendi a empresa em 2023, ter já montado alguma coisa, porque o que fez a diferença lá no começo para mim foi ter montado essa empresa em 2019, porque vocês podem ver nos outros vídeos, não foi tanto dinheiro assim que eu ganhei a mais por mês, mas deu ali os seus 3.000, 4.000, que quando você faz isso por 5 anos, aportando e investindo, isso dá uma grana considerável. É algo que eu recomendo bastante você procurar fazer uma renda extra. E o que você pode fazer, cara? Você pode vender alguma coisa na internet. Eu garanto para você, as pessoas compram. Se você conhece algum produto que você sabe vender alguma coisa, eu tentaria montar uma loja online, que foi o que eu fiz. E vendia pra caramba, era muito bom. E eu sei todo esse processo também. Futuramente eu posso ensinar também como que você monta uma loja online, busca fornecedor, eu fazia todo esse processo. Mas enfim, mais pra frente, daqui a uns bons anos eu conto o que é essa empresa, o que a gente fazia. Tem casos muito legais ali que aconteceu. A gente rodava até propaganda na televisão, então assim, era bem legal. E aí aqui eu trago os aportes que eu fiz em renda variável, o que aconteceu, o que teria virado. Olha só que interessante. Em agosto de 2023, eu tinha R$ 141.000 aportados em renda variável. E o valor que tinha final era 140 mil. Ou seja, eu estava R$ 1.000 negativo. Se eu tivesse no CDI, 166 mil, ou seja, uma diferença de 25 mil. Em dezembro de 2024, eu já tinha aportado 264 mil, ou seja, continuei investindo aqui. Tem uns poréns aqui, tá? Porque algumas coisas eu ganhei lá do equity da empresa que eu trabalho. Mas, enfim, aí ele está considerando aqui como aporte. Então, eu tinha
e aí esses 264 mil viraram 268 mil, e se fosse no CDI, 319 mil, a diferença de 51 mil reais. Então eu poderia ter vendido e comprado CDI, isso aí eu poderia ter feito. E aí agora em agosto de 2026, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, os aportes somados aqui, junto com as coisas que eu ganhei, dá quase 400 mil. O dinheiro que isso virou hoje é 480 mil. E se fosse no CDI, teria virado 529 mil reais, ou seja, 49 mil reais a mais. Esse 480 mil aqui é tanto ações e fundos imobiliários, tá? São esses dois aqui. É mais ou menos meio a meio aqui, 220 para um, 220 para outro. Beleza? Então, assim, reforçando para você que está começando a investir, foca no CDI até uns 500 mil reais. Assim, não vai fazer diferença na sua vida. A não ser que você queira fazer para começar, igual eu falei em outro vídeo. Então, você pega lá 5%, 10% no máximo e joga na renda variável. Mas com muito cuidado, para você não fazer cagada. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Resumindo aqui, não fiz nenhum curso, eu não cheguei a falar explicitamente, mas não teve curso. Não teve nenhum livro técnico, assim, eu até cheguei a ler um livro técnico que foi Investidor Inteligente, mas assim, não recomendo. E o ponto aqui é que é um aprendizado diário e constante. Então, eu assisto muitos vídeos ainda, né? Pelo menos uns 3 por semana eu sempre acompanho esses canais de investimento para aprender alguma coisa nova. Acho que uma das coisas que eu não falei também que me ajudou é ter gosto por investir. É um assunto que eu gosto muito, gosto de conversar, gosto de falar sobre, gosto de me inteirar. Então, como eu gosto muito de fazer essa gestão também do meu orçamento, eu entro na minha planilha, eu gosto de registrar os gastos, eu gosto de ver para onde meu dinheiro está indo, gosto de investir, é muito fácil eu fazer isso, porque eu não preciso de um esforço muito grande. Então, você tem que encontrar ali o seu método onde você não ache isso muito chato. Porque se for muito chato, você vai ter muita dificuldade mesmo. Mas no meu caso aqui não foi isso. Beleza? Então, para quem ficou até aqui, espero que tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer interagir com vocês. E se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, me ajuda demais. Beleza? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!